Estamos de volta com o Horizonte Debate e hoje estamos discutindo um ano da tragédia de Mariana. No bloco anterior, eu apontava algumas soluções. Teca, histórias dessas pessoas, o Bento está sendo reconstruído numa outra área, mas a Rádio Itatiaia, a Rádio América, a Rede CBN estão fazendo ao longo desse início de novembro várias viagens de regência até Bento Rodrigues para poder falar da história dessas pessoas. Como é que tá a realidade desse povo? Olha, o que eu tenho acompanhado é que, pela proporção que foi as perdas, o que está sendo feito é muito pouco. É um desrespeito muito grande ao que elas vivenciaram. E é assustador saber que nós estamos diante da possibilidade de outros rompimentos. Então, quando a gente tomou conhecimento, por exemplo, que nesse chamado território quadrilátero tem 309 estruturas de disposição de rejeito, várias sem estabilidade garantida, lembrando que a que rompeu estava com estabilidade garantida pela consultoria. Então, não era só os técnicos, como foi colocado. Tinha uma consultoria técnica e a da Herculano, que rompeu um ano antes, também estava com estabilidade garantida e rompeu. Eu estou com um documento que a senhora, né, distribuiu e a gente trabalhou na produção, do dia 19 de outubro de 2016, ao doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor do Ministério Público, onde a senhora aponta isso. Sim. 19 de outubro de 2006, Sim. quer dizer... A preocupação que a gente está como sociedade diante da possibilidade de acontecerem. Porque, uma nova tragédia. Porque, por exemplo, o Estado em maio disse que seriam só mais 6 barragens com a mesma tecnologia da que rompeu e que a partir daí não se poderia ser licenciado. E aí, quando foram informar agora, são 36. E quando a gente pega um mapa que já tem 309 e mais 36, do mesmo jeito da que rompeu, com uma estrutura de Estado que não fiscaliza, que flexibiliza a legislação, que facilita os licenciamentos para as minerações, nós estamos num território que eu colocaria assustadora a situação. Então, nós temos Congonhas ilhada de barragens de rejeito, Itabira cercada de barragens de rejeito e os territórios onde tem mineração lotados de barragens de rejeito. E isso é assustador. A barragem de Fundão, se você pegar cartas geológicas antigas, antes de ser construída Fundão, ela chama Fundão porque tem uma falha geológica abaixo dela chamada Fundão. Então, são placas, aberturas que poderiam movimentar a terra. Então, por isso que chama Fundão. Então, é importante mostrar a irresponsabilidade, porque você tem que ter a precaução, né? Ainda mais quando você está em cima de um povoado, não é mesmo? Então, eu acho que nós temos uma falência da gestão do Estado, porque você imagina, se as mineradoras financiam campanha eleitoral de presidentes da República, de governadores do Estado e dos deputados, então nós estamos diante de um Estado que é corrupto, que não defende a população. E isso tudo é que gerou. Você não pode olhar uma causa única. Você tem licenciamentos irregulares, há de referendos devido a relações pessoais entre Ricardo Vescovi, que é o diretor da Samarco, com o senhor Shelley, na Secretaria do Meio Ambiente, que é consultor da FIENG, atualmente é consultor da CNI. Você tem, que é crime. O que aconteceu ali é crime. E você tem esses crimes que acontecem ao longo do tempo, uma hora arrebentam. Agora, Paulo... E tudo por causa da ganância. Eu li um livro muito importante, chama As Corporações, de um americano, André Baker. Ele coloca que as corporações são pessoas jurídicas psicopatas. Ele coloca que uma corporação, diante da exigência dos seus acionistas e diante de faturar, não se detém diante de nenhum crime, não ser se a multa for muito superior ao lucro. Se a multa for inferior ao lucro, eles fazem porque vale a pena pagar. Isso é inadmissível num sistema civilizado e democrático, no mundo, em qualquer país, né? Agora, eu vou fazer um advogado do diabo míope agora. Quando o Apolo coloca, João, com relação à ganância, um dos termos da denúncia do Ministério Público era que todas essas pessoas que o Apolo colocou, inclusive o Vescovis,
fosse enquadrado em crime de dolo e com agravantes, porque ele não ofereceu chance de defesa às vítimas e com o agravante de ter cometido o crime em nome da ganância. Então, ele coloca para homicídio qualificado a essas pessoas. Você concorda com isso? É nesse nível, João? Eu sou um técnico, eu fico mais na questão da engenharia, tá? Uhum. Essa colocação do Apolo, dentro da minha função, do meu perfil, eu prefiro não comentar pelo seguinte: isso está muito bem tratado pela justiça, pela investigação, pela promotoria, está muito bem tratado, como diz, autuado e colocado para ser julgado com todos os levantamentos. Então, esse assunto, no meu caso, ele não, ou seja, eu não tenho como contribuir. Tá? Eu acredito que está muito bem conduzido, claro, com um problema, post-mortem, né? Está se tomando a providência, né, depois do que aconteceu. Esse é o grande problema. Agora, eu volto a ficar com o seguinte: nós da engenharia, nós estamos, então, a partir disso aí, reunindo principalmente aqueles que acreditam, sabem e querem fazer com que essas obras sejam seguras, e trabalhando nesse sentido. Ô, João, o serviço tem, porque a Teca colocou para a gente 3 centenas vocês vão ter serviço, porque quando Serviço. essas mineradoras largarem o território, vai ser o Estado e vocês que vão cuidar de 309 barragens, a drenagem, manter os piezômetros todo em dia nos próximos 100, 200 anos. Agora, a miopia do advogado do diabo que perguntou isso para o João, Teca, inevitavelmente vai te perguntar, quando várias pessoas ao longo desse ano dizem que a Samarco tem que voltar, inclusive o próprio prefeito de Mariana, porque a renda que é gerada a partir disso, essas pessoas estão com essa voz mesmo? Isso é manipulação? O que é isso? Para nós é muito claro que é a repetição de um Estado refém da mineração, e não é que é refém porque não se tem outras alternativas, é refém porque é tudo conduzido dessa forma, porque se existe dinheiro público a rodo, por exemplo, do BNDES, para essas grandes corporações que ganham milhões e milhões de lucro, por que não se pega esses recursos que são públicos para se imediatamente trazer alternativas outras para a Mariana sobreviver? É porque é estratégico para a mineração que esses territórios onde ela tem interesse continuem dependentes da mineração. Ou seja, as pessoas não estão clamando pela volta da Samarco, estão? Existem grupos que realmente estão passando dificuldades, mas quando eu vi, houve uma coisa orquestrada. Inclusive, quando eu cheguei em Mariana, na prefeitura, esse grupo que estava fazendo esses encaminhamentos estava reunido com o prefeito, articulando como é que iam fazer. Então, na realidade, temos que olhar isso de uma forma mais ampla. Eu acho que a população quer emprego para trabalhar. Seja Samarco, se chegar lá uma empresa, Coca-Cola, qualquer coisa, uma empresa de fabricação de foguete, shampoo, resolve o problema, né? Eu acredito que nós precisamos de enfrentar essa questão da mineração, deixando claro para o telespectador que eu, pelo menos, acho que a mineração é uma atividade econômica necessária. 80% vai para fora, Apolo. O que não é justificável é você fazer uma mineração para exportar muito, sem gerar emprego aqui, sem desenvolver a nossa capacidade siderúrgica e a preços baixos e ameaçando a natureza, os nossos rios e a vida das pessoas. Porque quando você combate a mineração suja, mal feita, muita gente fala, eles são contra a mineração. Então, eu acho que nós somos contra esse tipo de mineração neocolonial que se faz no Brasil. Porque o ouro foi todo para a Inglaterra. Nós somos contra a indústria. Agora, o ferro vai todo para a China. Nós não e a somos gente contra fica com esse impacto social e ambiental. A gente não é contra a indústria, eu pelo menos não sou. Tudo tem seu preço. Eu não sou contra a agricultura, eu sou contra a monocultura extensiva. Nós temos que tomar cuidado porque passa uma ideia de que o pessoal que é ambientalista não quer gerar emprego, não está nem aí para a situação do povo, não é verdade. O que está acontecendo no Brasil é que o agronegócio está secando os rios, a mineração está secando os nossos rios. E os nossos aquíferos, acabando eles não com eles. pagam pela água que usam, os minerodutos não pagam pela água. Eles falam que pagam, mas não pagam.
não há pagamento do agronegócio pela água que usa, nem a mineração. No caso do agronegócio, é 1,40 avos de 1 centavo por 1.000 litros de água. Eles não pagam. Então, nós estamos diante de um assalto às nossas riquezas, ao nosso patrimônio natural e uma falta de seriedade, porque se o pessoal da Samarco, que tinha fama de ser uma empresa preocupada com a segurança, João, se isso fosse verdade, por que o Vescov pressionou junto à SEMAD para licenciar a construção de fundão rapidamente, antes da grota da Vale, da fábrica lá que chama, da fábrica nova da Vale, ter ficado pronta? E eles foram adiando e começaram a mexer com isso em 2013. Então, houve irresponsabilidade, houve negligência com a segurança. Então, eles são realmente culpados por todos esses crimes. Não quer dizer, então, que toda mineração tem que ser assim. Nós estamos sendo tratados como um país que não está sendo respeitado, nem por empresas que estão exportando, nem pelo próprio governo brasileiro, aquele que a gente elege com o nosso voto. Eles não estão respeitando a população e a segurança, né? João, Teca, Apolo, te admiro demais. Obrigado pela participação, agradeço. quase sócio do Horizonte Debate. Tá bom. João, obrigado pelo posicionamento da engenharia. Teca, obrigado por trazer a história desse povo para a gente. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do nosso programa. Obrigado pela sua companhia. Lembra o que eu tenho dito? Se você não sabe de política, você não sabe o preço do pão, nem da sola do seu sapato e nem o custo que foi essa tragédia. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.